Os discípulos de Emaús, uma das mais belas páginas do Evangelho de Lucas. Aliás, esta cena é exclusiva de Lucas. Dois discípulos que foram alcançados pelo Cristo ressuscitado no decorrer do caminho. O ressuscitado nos alcança, se aproxima de cada um de nós. Ele caminha conosco, dialoga, nos ensina a ler, nos ensina a interpretar as Escrituras. A mesa da palavra entra em nossa casa. Ele celebra conosco, parte o pão para nós, a mesa do pão, e faz arder o coração. Os dois discípulos de Emaús, que fugiram tristes, com o rosto sombrio, se transformam em peregrinos missionários do Cristo ressuscitado. É a fé que amadurece ao longo do caminho de Emaús, no caminho da vida de cada um de nós. O Cristo ressuscitado caminha conosco. É preciso reconhecê-lo. Embora invisível, ele está presente, ele está no meio de nós. Com a Bíblia nas mãos, vamos ler com muita atenção, atentamente, o Evangelho do dia. Ler e rezar a palavra. Leitura orante da palavra de Deus. E se inscreva em nosso canal no YouTube. Compartilhe os nossos vídeos. E assista este vídeo até o final. É uma meditação rica de tantos detalhes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo.
Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Os 2 discípulos de Emaús representam a igreja, a comunidade de fé. Os 2 discípulos nos representam. Um se chamava Cleófas, talvez fosse tio de Jesus. O outro permanece anônimo. O evangelista Lucas não revelou o nome do segundo discípulo. Portanto, pode ser eu, pode ser também você. Eles deixaram Jerusalém. Naquele mesmo dia, no Evangelho de Lucas, tudo acontece hoje. Hoje é o dia de Deus. E eles estão a caminho. Cada um de nós vamos seguindo a estrada da vida. Em Lucas, tudo tende para Jerusalém, lugar da chegada, lugar da morte e ressurreição de Jesus, e também lugar de Pentecostes, a festa do Espírito Santo. Em Jerusalém, Cristo dá vida, ressuscita, mas também nos doa o Espírito Santo. Mas por que os 2 discípulos deixaram Jerusalém e voltaram para Emaús com o rosto triste, discutindo pelo caminho? Jerusalém, a grande cidade, foi uma grande decepção. Mataram Jesus, crucificaram o Mestre. Em Emaús, séculos antes, houve uma vitória de Judas Macabeu contra o exército inimigo, conforme lemos no livro dos Macabeus. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 4. Segundo alguns estudiosos, voltar para Emaús é um modo de retornar ao esquema da revolução,
da guerra, acreditar nas armas e abandonar o projeto de amor, de justiça, de misericórdia proposto por Jesus. Em certo sentido, de alguma maneira, voltar para Emaús significa dar as costas para o Cristo ressuscitado. O evangelista Lucas observa que eles conversavam, discutiam ao longo do caminho. Portanto, não esqueceram. Buscavam interpretar. É quando o coração busca compreender o que aconteceu. Falam da esperança ferida. E neste momento, Jesus se aproxima. Se aproxima e caminha com eles. O ressuscitado não está longe, mas caminha conosco. Jesus Cristo não nos abandona. É interessante observar. Interessante é que os discípulos não reconheceram Jesus. Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Lucas mostra a dificuldade dos discípulos de reconhecerem o Cristo vivo, ressuscitado, presente no meio deles, junto de nossas comunidades. No Evangelho de João, Maria Madalena também confundirá Jesus com um jardineiro. Nossa cegueira, nossa dificuldade de reconhecer Deus no meio de nós. O ressuscitado está conosco. Cristo caminha, peregrina conosco e muitas vezes nós não vemos, não o reconhecemos. E tratamos ele como um peregrino qualquer. Os discípulos estavam desiludidos, traumatizados. Muitas vezes o coração perde a esperança. Está machucado, falta o olhar da fé. O rosto triste, o rosto sombrio, o coração desanimado, angustiado. E Jesus pergunta, faz eles falarem, desafogarem as amarguras. Pergunta como se não soubesse de nada. Ele quer nos ouvir, nos deixa jogar para fora as nossas tristezas, as nossas decepções. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias. De acordo com os discípulos de Emaús, tudo terminou na cruz. Deus não nos libertou do mal. A morte venceu a vida. As mulheres anunciaram a ressurreição, mas não acreditaram nelas. Não deram o passo da fé. Não viram Jesus. E aí Jesus começou a falar, a explicar a Escritura. Jesus é o centro da Escritura. E o ressuscitado começa com palavras que recordam os profetas, que lamentavam. Os profetas lamentavam a dureza do coração, o fechamento do povo para Deus. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Jesus Cristo é o coração das Escrituras. E agora, depois desta mesa da palavra, vem a parte que gosto muito. Quando iam chegando ao povoado de Emaús, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém,
insistiram com Jesus e fizeram uma oração muito bonita. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Se Cristo ressuscitado fica conosco, não há mais espaço para a morte. A nossa oração: fica conosco, Senhor. Entra em nossa casa, na casa da nossa família, junto de nós, senta à mesa conosco, parte o pão para nós. A Eucaristia. Saímos da mesa da palavra, explicava as Escrituras e agora chegamos à mesa do pão. E Lucas escreveu assim: Jesus entrou para ficar com eles. É o Emanuel, Deus no meio de nós. Quando se sentou à mesa com eles, foi solene, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Quando ele nos ensina a ler e a interpretar as Escrituras, estamos na liturgia da palavra, à mesa da palavra. Quando ele senta e parte o pão conosco, vemos a Eucaristia, a mesa do pão. Fazer isso em memória de mim. A ceia. Finalmente, os dois discípulos abriram os olhos e reconheceram Jesus Cristo. Demorou muito para os olhos se abrirem, mas finalmente abriram os olhos. Abriram os olhos, caminharam, conversaram, explicou as Escrituras, até que enfim. Como demoraram para abrir os olhos? É o processo da fé que amadureceu na experiência do pão partido, a comunhão. A Eucaristia é o ápice da vida cristã. E agora, uma observação muito importante. O evangelista disse que Jesus ficou invisível aos olhos deles. Invisível, que faz o coração arder ao longo do caminho. Invisível, mas, atenção, não ausente. Ele não está apenas conosco, mas em nós, no pão que comungamos, no pão que fracionamos, no pão que partilhamos. Reconhecer Jesus na fração do pão. Começa a Páscoa. Os discípulos agora mudaram o rumo, agora retornam, correm de Emaús para Jerusalém. Inverte o sentido do caminho. Agora são missionários, testemunhas do Cristo ressuscitado. A missão de todos nós. Cristo se aproxima, celebra conosco, explica as Escrituras, parte o pão, devolve a esperança. E agora os dois discípulos de Emaús vão anunciar à igreja: Cristo está vivo, caminha conosco, Ele está no meio de nós. Muita paz no coração. E agora uma bênção para você, extensiva a toda a sua família. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.